Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O que precisa de saber sobre o Orçamento de Estado. E, portanto, este é um orçamento com 3 objetivos: recuperar o país, reformar a economia, relançar Portugal, sempre com responsabilidade orçamental. O Governo apresentou ontem a sua proposta de Orçamento de Estado para 2025. O Executivo fez uma nova aproximação ao PS. Retirou as autorizações para legislar sobre IRC e IRS jovem e deixou a privatização da TAP fora do documento. Enquanto o PS mantém em silêncio, o Chega protesta contra este orçamento e exige a Luís Montenegro que o refaça. Depois das negociações prévias com desfecho incerto, o documento vai agora entrar na saga de sua aprovação, na generalidade e na especialidade. No final, o Governo garante que irá atingir um ligeiro excedente orçamental de 0,3% do PIB, isto é, cerca de 700 milhões de euros, apesar do potencial impacto de novas medidas que não estão previstas. Mas o Banco de Portugal antevê o regresso ao déficit, vê riscos de aumento de despesa por causa das medidas anunciadas nas últimas semanas e o Governador, Mário Centeno, alertou para o risco de cortar impostos e aumentar a despesa ao mesmo tempo. Que orçamento é este, afinal? Neste episódio, Pedro Ferreira Esteves, o editor da Economia do Público, analisa as principais medidas contidas neste documento. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Bom dia, Pedro Ferreira Esteves. Este orçamento tem medidas destinadas aos mais jovens, aos mais velhos, garante um excedente, há aqui uma quantidade enorme de propostas esperadas para vários lados. O que é que tu destacas como principais medidas deste orçamento para 2025? Eu olharia para este orçamento um pouco como nós olhamos para os orçamentos familiares, das despesas domésticas. Isto porque assim conseguimos perceber onde é que o Estado gasta mais dinheiro, onde é que o Estado vai buscar mais dinheiro e nessa lógica conseguimos compreender melhor o tipo de decisões que foram tomadas pelo Governo neste Orçamento do Estado para 2025. Se quiseres, podemos começar pelas despesas. O Orçamento de Estado, no fundo, é dominado por 2 grandes blocos. É o bloco da função pública, portanto, os gastos com a administração pública. Só para termos uma ideia, os gastos com a administração pública representam 23% das despesas totais inscritas neste Orçamento de Estado. Depois temos as despesas com a Segurança Social, que é o maior bloco, na realidade, são 40%. E nestas estão os pensionistas e as prestações sociais. E depois temos um bloco importante também, que é as compras do Estado, no fundo, com bens e serviços. Estes 3 blocos são essencialmente o que importa olhar para perceber o que é o Orçamento do Estado. Neste caso concreto do Orçamento do Estado para 2025, começando pela primeira que referi, que é a função pública, nota-se que há aqui um aumento da despesa com este agregado, com este conjunto. Com esta gaveta, se quisermos. Há um aumento de 6% desta despesa. É importante também referir que esta despesa é sobretudo dominada pela saúde e pela educação. São mais de metade da despesa que é gasta com a função pública. Aqui há ligeiros aumentos nesta despesa na saúde e na educação, mas enfim, o bolo total é 6% de aumento com a administração pública. E aqui podemos ir já à primeira medida que marca este orçamento, que é os aumentos da função pública, dos funcionários públicos. O aumento geral, portanto transversal, da função pública, a decisão deste Governo foi replicar a que estava aprovada este ano pelo anterior Governo. Portanto, é um aumento de 2% para os salários mais altos, de 52 euros para os mais baixos. O Ministro das Finanças, na conferência de imprensa, admitiu que poderia ir um bocadinho mais além. Vai depender agora também das negociações com os sindicatos. E, portanto, este digamos que é uma das decisões políticas deste orçamento mais relevante em termos de despesa para a função pública. Por outro lado, nesta área foram sendo negociados aumentos para carreiras especiais ao longo do ano, noticiadas regularmente, para professores, médicos, polícias, bombeiros, e esses também estão aqui, obviamente, refletidos neste Orçamento de Estado, foram os que foram anunciados, também pesam nesta despesa do Estado. Pedro, em relação aos pensionistas, em relação ao complemento solidário, o que é que temos de novo neste orçamento? Pronto, isso no fundo é outra gaveta, a tal gaveta da Segurança Social, que representa os tais 40%, dentro dos quais os pensionistas representam 1/3. É outra decisão importante deste Orçamento de Estado,
embora seja uma não decisão. O Governo optou por seguir a fórmula que está neste momento em vigor, que já está em vigor este ano, e, portanto, a aplicação da fórmula significa que os pensionistas para o ano, a generalidade dos pensionistas receberá um aumento. Neste momento ainda é difícil dizer qual será, mas tudo aponta para que seja na casa dos 2%, tendo em conta a fórmula que está em vigor e que tem em conta a inflação e o crescimento económico. Isto compara com os aumentos significativos que se registaram este ano, também por causa da inflação, e que foram de 5% a 6%, dependendo dos casos. O que este orçamento traz é a renovação do tal complemento solidário para idosos, que foi, aliás, a medida que o Governo mais defendeu na campanha eleitoral, no programa de governo, que no fundo defendeu para as pensões mais baixas, e nesse caso o complemento solidário para idosos aumenta a 30 euros para o ano e, portanto, prossegue a política do Governo nessa área. A surpresa aqui, ou a novidade, é essencialmente o valor. Em relação ao bónus, o bónus que o Governo anunciou que está neste momento foi pago neste momento em outubro, não fechou a porta a haver um novo bónus para o ano. O Ministro das Finanças anunciou apenas que irá decidir esse bónus no próximo verão, consoante o estado das contas públicas. Para terminar, nestas gavetas da despesa, vale a pena ainda dar conta da outra componente, que são as compras do Estado, bens e serviços, onde a saúde representa mais de metade, ou cerca de metade. Neste caso, esta componente da despesa do Estado vai aumentar 8%, tem sobretudo a ver com a inflação, mas também é uma escolha política do Governo a não reduzir já houve outros anos em que os orçamentos de Estado procuravam reduzir muito os encargos nesta área, e neste caso não foi o que aconteceu. Quanto a impostos, que alterações é que o orçamento introduz na tabela geral do IRS? Que impostos é que sobem, que impostos é que descem? Como é que fica o IRC e o IRS jovem com este orçamento? Portanto, aí já será tal outra parte do orçamento que importa olhar realmente. É a parte dos impostos, é a parte da receita, no fundo. Os rendimentos do Estado, se quisermos. Bom, aqui nos impostos as gavetas também são muito claras, são as grandes gavetas. Estamos a falar que 2/3 das receitas do Estado são impostos, e depois aos impostos indiretos e os impostos diretos. Só para esclarecer, o outro terço, ou uma parte importante do outro terço das receitas do Estado, são as contribuições sociais, e, portanto, isso aí também é uma receita importante do Estado. Mas, portanto, focando-nos nos impostos, os impostos diretos, temos o IRC e o IRS, são os dois grandes temas do Orçamento de Estado, até políticos, pelos últimos dias, mas são sempre. Começando pelo IRS, o Governo prevê neste Orçamento de Estado uma quebra da receita do IRS em cerca de 6%, o que reflete, no fundo, as decisões que o Governo tomou já este ano, e, portanto, que entraram em vigor este ano, que é um escalonamento diferente do IRS, portanto, a redução o aumento do número dos escalões de IRS de 6 para 9, repete para o ano. Isto representou, de facto, uma descida de IRS para a generalidade dos contribuintes. Neste orçamento, a única coisa que está definida de novo, digamos assim, é a atualização dos limites, portanto, o aumento dos limites de cada escalão, que foi decidido em 4,6%, portanto, esse aumento, que está acima da inflação. O Governo sublinhou isso, o Ministro das Finanças sublinhou isso na conferência de imprensa. Isto significa que nestas mudanças de escalão também haverá aqui alguns ganhos fiscais para alguns contribuintes. Mas, essencialmente, a tabela geral de IRS reflete as decisões que já foram tomadas este ano para o IRS. Mas, com a tal descida de receita, significa que haverá uma maior libertação de rendimentos para os contribuintes. Depois temos o IRS jovem, que é talvez a medida que não só marcou mais o debate político, mas também que tem um impacto significativo no orçamento, nesta tal perda de receita. O Governo acabou por adotar a proposta do PS, mas modulando um bocadinho as suas escolhas, aumentando aqui o universo, aumentando o tempo da duração também desta medida, e acaba por ser a medida que marca a área do IRS. Sobre o IRC, há um aumento da receita estimada de IRC. Isto tem, apesar da descida de 1 ponto percentual da taxa transversal do IRC. Isto significa que o Governo está a apostar numa maior atividade económica durante o próximo ano, que justifique uma maior receita de IRC. O IRC é também uma fonte importante de receita do
do Estado e, portanto, o Governo acredita que a atividade económica acabará por justificar que, apesar da descida de 1 ponto percentual, a receita do IRC vai ser maior. Pedro, aproveito para te perguntar, assim, muito rapidamente, o Governo retirou da Assembleia as autorizações para legislar sobre a descida do IRC e IRS jovem. O que é que isto na prática quer dizer? Isto é um sinal que o Governo dá e é um sinal também do contexto político em que este Orçamento de Estado surge. De facto, o Governo precisa que o PS aprove o Orçamento de Estado, ou se abstenha, deixe passar o Orçamento de Estado no Parlamento para que este documento seja real e seja lei. Nesse sentido, as iniciativas no IRS jovem e no IRC que estavam a correr em paralelo eram uma forma de pressão sobre no fundo era um símbolo da discordância que existia sobre estas medidas entre os dois partidos. Ao retirá-las e ao focar e ao incluir essas duas medidas no Orçamento de Estado, o que o Governo está a fazer é, no fundo, dizer ao PS que aquilo que aceitou, o recuo que aceitou nestas duas áreas para ir de encontro às propostas do PS, verteu essas alterações, esse recuo neste Orçamento de Estado e, portanto, o PS, se quiser deixar passar este Orçamento de Estado, é aqui que está agora a discussão e não em iniciativas paralelas. Sim, uma questão mais política. O Governo prevê um excedente, mas o Banco de Portugal e o Conselho das Finanças Públicas chegaram à conclusão que a margem orçamental que fica disponível é mais apertada do que aquela que o Governo tinha previsto. Por outro lado, Mário Centeno também alertou há pouco tempo para o risco de cortar impostos e aumentar despesa ao mesmo tempo. Por um lado há aqui um discurso otimista e por outro lado há aqui um discurso mais pessimista destas instituições de que falei. Há uma questão de prudência. A execução do orçamento pode ser colocada em risco por um imprevisto deste género? Sim, há dois riscos importantes para a execução deste orçamento. Para além do político, quando ele existir, se existir, depois de existir, a partir de dia 1 de janeiro, se ele for letra de lei, os dois maiores riscos têm a ver, por um lado, com a execução das medidas que, entretanto, forem surgindo no Parlamento, agora na discussão na especialidade, que, entretanto, já tinham surgido até agora, várias medidas que foram sendo aprovadas no Parlamento e que foram reduzindo a margem do Governo para cumprir a meta que tem para este orçamento. Só para recordar, o orçamento prevê um excedente de 0,3%, mantém uma redução de dívida de 2 pontos percentuais, portanto para 93% do PIB, o que é uma redução, continua a trajetória de redução de dívida dos últimos anos. Para cumprir estas metas, o Governo tem uma margem apertada, essa margem vai depender muito das medidas que já foram aprovadas no Parlamento fora da iniciativa do Governo, mas também outras que surjam agora na especialidade. Portanto, esse é um risco. O outro risco tem a ver com a atividade económica e é aí que as previsões do Governo estão mais otimistas, mas alinharam, no fundo neste orçamento estão relativamente alinhadas com essas instituições que citaste para a atividade económica, para o crescimento económico. Isso reflete-se também, por exemplo, na receita que o Governo espera obter com o IVA, que é uma receita muito importante do Estado e que o Governo estima que cresça mais cerca de 6,4%. Portanto, 6,4%, o que significa que está a confiar não só no impacto ainda da inflação nesta receita, mas também que o consumo continuará bastante ativo, como tem vindo a ser nestes anos, e que tem justificado este crescimento da receita do IVA. E, portanto, aliás, o outro barómetro para a confiança do Governo na economia é as contribuições sociais, que também o Governo estima continuem a crescer. Portanto, confiando no crescimento da economia, o Governo desenha este orçamento com o tal excedente de 0,3% e a redução da dívida. Mas esse é o tal risco que existe para a execução do orçamento. Se a economia continuar a crescer como está, ou até crescer menos, mas a crescer, este orçamento é viável e é executável, digamos assim, nos pressupostos em que está desenhado e que foi hoje conhecido. Se não, tem um risco maior. E vale a pena também lembrar que, por exemplo, que a Alemanha ainda ontem reduziu as estimativas de crescimento, neste caso até de contração económica, e a Alemanha é o motor da economia europeia e Portugal depende bastante da economia europeia e em particular da economia alemã e, portanto, essa é a corporização do risco que existe neste momento para a execução do orçamento. Se a Alemanha confirmar a contração económica este ano e um crescimento débil para o próximo, é talvez o número mais importante deste Orçamento de Estado.
Pedro, obrigado por este esclarecimento sobre o Orçamento de Estado para 2025. Obrigado. Para terminar, deixo esta sugestão. As taxas Euribor estão a cair há vários meses, o que é uma boa notícia para quem tem empréstimos à habitação. Saiba quanto é que vai poupar no seu crédito. Faça a sua simulação em público.pt. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.